Fala pessoal, mais um domingo de Westworld, mais um vídeo do Bacontástico aqui. Espero que vocês estejam gostando da nossa série, nós estamos aqui firmes e fortes. Pra dar uma ajudinha aí pro Bacon, você deixa já o seu tapa no like, se inscreve no canal, se quiser compartilhar com seus amigos, a gente também agradece. Sem mais delongas, vamos lá. Então, esse episódio começou com um novo mundo. Dois personagens que são visitantes. A gente vê aí que eles começam uma relação de forma bem esquisita, mas isso é muito interessante porque como a gente não vê muitos personagens humanos se conhecendo no parque, a gente vê que agora existe um novo, assim, uma maneira... Código. Um código de convivência. As pessoas testam pra ver se o outro é humano ou não. E também é interessante ter visto que os hosts, eles tentam meio que impedir que os humanos se relacionem, Como né? se fosse assim, tipo assim, você vai fazer intercâmbio e você só anda com os brasileiros, entendeu? Você tá pagando 40 mil reais, amigo, pra estar aqui. Vamos conviver com a gente, que a gente é pago pra isso. Exatamente. E uma coisa que eu adorei nesse episódio foi a música que tocou assim no comecinho de introdução, que foi Seven Nation Army, se vocês não notaram, só que em guitarra indiana. Muito bom, muito gente, bom. isso é uma coisa que eu adoro em Westworld. Eles fazem versões adequadas pra aquele mundo de música super conhecida. E pra aquela época, né? E pra aquela época. É interessante que a gente vê esse mundo novo, a gente apelidou carinhosamente de Savannah World, porque, sim, que se passa ali mais ou menos, você vê uma Índia colonizada pela Inglaterra, uma parada meio de época, né? E o mais importante é que a gente também descobre que a revolução tá acontecendo em outras partes do parque e não só em Westworld, ou seja, tá todo mundo ferrado sem saber. Ele fala a frase conhecidíssima do Arnold, né? O cara lá da Savannah World. Sim, vamos passar agora pro episódio de fato. Sim, exatamente. Antes da gente passar pro episódio de fato, também a gente vê como é que aquele tigre foi parar ali e como é que os mundos se linkam, né? Ou seja, dá sim pra você ir a pé por cima, até porque a May, no final, acaba chegando no Shogun World e você fica, what? Exatamente. Meu Deus. E a gente ainda vai comentar mais sobre esse lance desse lago, né? Aguenta firme, aguenta firme. E esse episódio, ele não foca tanto na mudança de tempo como o primeiro e o segundo estavam focando, e focam mais nos arcos da Dolores procurando, achando o pai dela e as outras pessoas tentando achar o pai dela, né? Porque ele contém os dados e informações. E a May também em busca da sua filha e perdidona, porque a May tá assim, ela tá meio perdida. Ela tá andando, é o terceiro episódio que ela anda, agrega o pessoal e não acha mais ou menos o que ela quer. E o que foi interessante foi a moça da cobra, ela voltou, ela tá com aquele braço mecânico. A gente não sabe ainda muito bem como ela escapou daquela situação, mas ela voltou pra ser capanga da May e vamos ver, né? Mas assim, esse episódio, claramente a Dolores foi a protagonista. Sim. E a gente pôde ver como o Wyatt tá tomando ela completamente, gente. Ela, inclusive, se apresenta pela primeira vez como Wyatt, né? Exatamente. E o que eu achei interessante é porque ela foi muito mesmo de Wyatt a Dolores, tipo assim, de 0 a 100 por hora, pesado dessa vez. Porque em um momento ela, tipo, você pode me chamar de Wyatt, e no outro ela tava Daddy, não sei o quê. Ela tava com o pai dela. Exatamente. Então, tipo, eles tiveram aquele momento, assim, de novo, Dolores, né, indo buscar a latinha de leite moça, aquela coisa toda. Exatamente. E também é interessante também demarcar aqui o diálogo que ela teve com o Bernard. É verdade. Foi incrível. E ela, assim, a gente nota que ela tá com uma posição de poder tão grande que ela agora conversa com o Bernard diferente. Ela tá aqui, o Bernard tá aqui. Antes o Bernard conversava, assim, né? O Arnold era orientando. Fazia ela pensar, né? Fazia ela pensar. Agora ela meio que tá assim com o Bernard. Não, e outra, foi super legal o diálogo que ela teve, porque a gente já sabe. O Bernard, obviamente, já sabia que ele era um host, etc. Sim. Mas ele nunca tinha dito antes, falado assim, tipo, pra quem quiser, tão abertamente. Então ele falou, tipo, olha,
fizeram comigo a mesma coisa que fizeram com você. Botaram uma timeline aí, me falaram pra fazer umas coisas e eu tô aqui fazendo. E ele não tinha falado ainda em voz alta isso, né? Inclusive tem muito personagem que não sabe qual é a dele. Tem uns que sabem e não falam nada, tem uns que sabem e falam, é uma parada meio doida. E também na verdade, também esse lance do Bernard ter ido lá pra aquela vila onde a Dolores acontece, inclusive, a guerra lá, né? Aquela batalha, na verdade. Sim. É pra gente entender o porquê que ele ainda tava vivo, porque a moça lá, dona das ações, de várias ações, que eu sempre esqueço. A Valkyria. A Valkyria. A Valkyria. Chega pro Bernard e fala assim, vale, eu não sabia que você tinha... Como é que você escapou, né? Tipo, e aí, aí ele tá mostrando como é que ele escapou daquela situação lá. Outra cena que eu acho que vale super falar é a cena do Rodrigo Santoro agora. Ele sendo um pouquinho mais... Né? Mais independente, Exatamente. Né? Você vê ele com aquele roteirista / programador, que agora ele tá meio falador, né? Ele passou, acho que do medo, e agora ele tá todo saidinho. Então ele chegou tipo, olha, eu que escrevi isso pra você. Que negócio de chip é esse aí, você e May? Não foi assim que eu te programei, não. E ele fica, meu amor... Agora ninguém é mais de ninguém. É verdade. E uma cena assim super legal dele repetir a frase que foi dita pra ele. E ele fala, olha, mesmo assim, eu sei que eu fui essa pessoa que você programou, mas eu tô evoluindo, eu tô mudando e agora eu fico o que eu quiser e tal. É muito interessante a gente ver essa mudança de postura dos hosts em relação às pessoas que trabalhavam no Westworld, assim, tipo, a gente vê que como eles estão empoderados em relação à condição deles e assim, é interessante ver esses diálogos, assim. E ao mesmo tempo a gente vê um certo carinho da May com aquele outro programador, que é aquele programador lá no começo, que foi a primeira vez que ela acordou, pegou o tablet dele e disse, tipo assim, eu sou linda, maravilhosa, tal, incrível, e ele ficou meio, titia, não me mata. Ele foi tipo comparsa dela lá na primeira temporada, E né? outra coisa também legal desse episódio é que a gente vê Rodrigo Santoro falando outros idiomas. Falando com o pessoal. Que homem! Ele, olha, é muito bom, viu, andar com o Rodrigo Santoro, eu tô achando... Pode ter sido, eu não sei se isso é algo do personagem dele, ou a May colocou isso pra ele também, fazer. Né? Ela pode, porque ela mudou, alterou ele também, né? Nessa vibes aí, eu fico me perguntando por que a Dolores ainda não fez esse mesmo update que a May fez. Razão, pode ser porque ela não sabe que existe isso, mas eu não sei porque ela não saberia, porque ela já viu o Bernard mexendo no tablet com o pai dela nesse próprio episódio. Ou talvez ela não se sinta na necessidade de fazer isso porque ela já se sente muito poderosa na personalidade ali do Wyatt, né? Que, gente, pelo amor de Deus, o que foi aquele plano dela, né, de batalha? De trair, né, as pessoas E não, ela tá sem total apego. Escrúpulos, ela tá querendo realmente que as coisas aconteçam. Talvez, assim, eu não sei, mas talvez até aconteça um conflito entre ela e o Ted, porque o Ted ainda é o cara bonzinho, ele não tem uma personalidade sombria dentro dele. Ele não tem uma outra entidade. Exatamente. Então, assim, na hora que ele foi matar o resto dos confederados, ele acabou... Ela viu tudo, né? Que ele não fez o que ela mandou. E o que é interessante, eu achei dessa parte, é que ele usou as palavras dela, ou seja, eles são só crianças. E ela levou, tipo... Ela fala, eles são só crianças e mata, e ele não, eles são só crianças, então deixa eles escaparem, né? Ou seja, o Ted também tá começando a agir com a própria mente dele, né? Ele tá começando a contestar antes esse amor doentio, assim, que ele cego, né, que ele tinha por ela. Pontas soltas que temos no episódio de hoje. Não sabemos o que aconteceu com o pai da Dolores. Ele foi levado. E, principalmente, não sabemos o que aconteceu com o Bernard. Porque a gente não sabe se ele transferiu os dados. Ele tava com a perna meio capenga nesse episódio. Agora, no finalzinho, que ele não começou com essa perna tão capenga. O que foi? Ele ficou muito tempo ajoelhado? Ele ficou muito alterado, assim. Pareceu que ele colocou alguns dados nele. Né? Ele se tocou o que é que tava acontecendo. E aí, gente, só Deus sabe o que aconteceu. Porque apareceu a Clementine lá e deu uma coronhada nele e, ó...
Sim, e vamos falar da primeira aparição do Shogun World. Como assim, senhoras e senhores? A May tá lá passando com a galera, com o Rodrigo Santoro. É assim que ela tava passando? Ela tava assim, né? E se eu fosse a May, eu andava só assim, porque eu seria a dona da porra toda. Entendi. E aí, ela, enfim, entra nesse novo mundo. A gente já vê nova trilha sonora ali no ar. Tá nevando, uma nova ambientação. Gente, isso é incrível. A gente vai ver novas ambientações. Não, e outra, a gente não sabe, a gente não sabe se no Shogun a Revolução já chegou também. Minha teoria é que sim. Se a Revolução chegou, então eles estão bem. Mais ou menos, né? Porque eles têm 3 humanos ali sendo carregados, né? O que eles já estavam andando e os 2 que estão com um uniformezinho lá. Então, assim, o cara não vai atacar eles porque eles também são hosts. Ele possivelmente vai atacar os humanos que tá com ele, como foi com a nação fantasma. Zumbi. Eu só quero falar nação zumbi também. Com a nação fantasma. E aí a gente teve um fechamento da primeira cena do episódio, que foi da moça lá. Falando em nação fantasma, né? Pois é, falando em Nação Fantasma, eles apareceram e provavelmente mataram a moça que foi introduzida na primeira cena do episódio. E a gente viu lá o tigre morto e tudo, enfim. Inclusive, aquele é o vale... Foi muito interessante isso. Aquele é o vale que aparece no primeiro episódio com todos os hosts afogados, né? O tigre tava lá. Então... O que é que aquele vale tem, entendeu? Exatamente. Ali é o meio de tudo. A gente acha, pelo menos é o que eu achei. O nosso cálculo, né, é que eles andaram do Savannah, ela andou do Savannah pro Westworld, do Westworld a May andou pro Shogun. Então fica aqui, Savannah, no meio West e depois Shogun. Então, tudo é interligado, como a gente estava prevendo, só não tão perto quanto a gente imaginava, né? Exatamente. E esse rio pode ser o grande meio de todos esses mundos que estão aí em volta. Mas e aí, gente, vocês gostaram desse episódio? Não gostaram desse episódio? Estão gostando dessa série maravilhosa? A gente espera que sim, né, Alice? Sim, porque nós estamos adorando e a gente tá adorando fazer esses comentários. Por favor, diga pra gente o que você achou desse episódio, dê seus comentários, coisas que vocês repararam que a gente não falou aqui. Fala aí pra gente. E é isso aí, curta esse vídeo se você gostou. Se inscreva nesse canal pra falar mais pra gente ver mais coisas sobre Westworld, outras séries, enfim. E até domingo que vem. E até domingo que vem.